processo de hoje. Está gravando, Caio? Já iniciamos? Já, né? Já, perfeito. Com o quórum para julgamento. Iniciamos o trabalho de hoje com o quórum ampliado para efeito de julgamento da apelação civil números 071, 04, 79, 43, da relatoria do eminente desembargador Roberto Barros, o apelante, no caso, é Nivaldo de Souza Moraes, e o apelado aqui é o Estado do Acre. Como disse inicialmente, se trata de julgamento, o julgamento se refere o quórum será ampliado em função de não haver unanimidade do julgamento da apelação. Nesse caso, falta votar. Nesse caso, votarão os desembargadores Roberto Barros, né, desembargador? O senhor votou, né? Sim, presidente. Aí, só talvez um breve resumo do voto, não vou ler o voto todo, o voto está disponível. E aí, que vai contar. A desembargadora Regina está presente, que ela faz parte desse quórum, né? A dúvida é essa. Desembargadora Regina, se encontra presente? Sim, excelência, bom dia a todos. Bom dia, desembargador Roberto, desembargador Djalma, cumprimentei os novos colegas, desembargador Samuel. Bom dia, desembargadora. Senhor Procurador de Justiça, senhor desembargador Laudivon, desembargador Júnior, senhores advogados. Nesse caso, presidente, eu posso só fazer um breve resumo da minha posição, né? Por favor, desembargador Roberto. Por A gentileza. desembargadora Regina, eventualmente, faz o contraponto e aí a gente escolhe, a excelência escolhe os votos dos demais colegas. Então, eu vou lá. Bom dia, desembargador Djalma. Desembargador Roberto, só uma dúvida. Eu participo dessa composição? Não, desembargador Samuel. Ah, tá. É no terceiro processo, desembargador Samuel. Você irá comparecer, irá votar no processo. É o item 3 da pauta. O item 3 da pauta é um agravo de instrumentos, desembargador. Ok. O do desembargador Samuel, a sustentação oral já está votado, de repente a gente já libera logo. Não tem sustentação oral. Tem? Não tem sustentação oral, não. Vossa Excelência quiser... Desembargador Djalma, presidente? Me permite. Pois não, desembargador Júnior, desembargador. Está me ouvindo? Tem um item meu de relatoria que eu vou pedir a retirada de pauta, porque eu recebi memoriais ontem, e ontem à tarde o sistema caiu, a VPN, eu não tive acesso aos autos, estou com algumas dúvidas e resolvi retirar o processo de pauta. Ele vai participar, o desembargador Samuel vai participar do julgamento. É o item 2, então? O terceiro, então? O item terceiro, é o processo número 1.726.21. Ok, então Vossa Excelência está retirando de pauta, então. Então, desembargador Samuel... Retirando de pauta para fazer uma revisão em razão de algumas dúvidas. Desembargador Samuel, a partir do recebimento dos memoriais das partes ontem à tarde. Ok, então está sendo retirado de pauta, desembargador Samuel, esse processo no qual Vossa Excelência queria fazer parte do quórum. O item 2 também, Vossa Excelência vai retirar? O item 2 está sendo retirado de pauta, desembargador Samuel. A parte agravante desistiu do agravo. Tá. Senhor presidente, me permita então só cumprimentá-lo, né? Cumprimentar os eminentes desembargadores que estão presentes nessa sessão, cumprimentar o Procurador de Justiça Cosmo Souza, todos os advogados presentes, a senhora secretária, e desejar a todos uma ótima sessão, pedir permissão para me ausentar, senhor presidente. Obrigado, desembargador. Obrigado, bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, desembargador Samuel, grata. Bom dia. Bom dia. Então, desembargador, Vossa Excelência fará um resumo do seu voto, não é isso? Sim, presidente. Posso fazer? Pode iniciar, desembargador. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente dessa egrégia Câmara, desembargador Francisco Djalma. Em seu nome, cumprimento os eminentes colegas que compõem esse quórum de julgamento. Eminentes colegas, resumidamente, a controvérsia aqui versa sobre a incidência do ICMS na transferência de bovinos, transferência interestadual de bovinos, né? E a alegação da parte
de que a transferência entre fazendas, vamos dizer, estabelecimentos rurais, vamos chamar assim, da mesma propriedade. A minha linha de voto é no sentido de que, nas operações internas, o diferimento do tributo, ou seja, dentro do estado do Acre, né, ao diferimento até que o gado é abatido. Quando há o abate e o transporte desse animal abatido, haveria incidência do tributo. E nessa linha, eu dispus do voto no sentido de quando há transferência do animal de um estado para outro, encerra esse diferimento, razão pela qual, no meu entender, deve incidir o tributo, né? Então, o meu encaminhamento de voto é no sentido da incidência do tributo, em razão dessa peculiaridade. Resumidamente, essa é a linha do voto, presidente. Eminentes colegas, em especial o desembargador Júnior Alberto e o desembargador Laudivon Nogueira, que vem compor o código de julgamento, pedindo bem a eminente desembargadora Regina Ferrari, que tem a posição divergente. O entendimento de Vossa Excelência no sentido de que dentro do Estado há sim um deferimento, não há aplicação do tributo. E quando fora do Estado, há incidência do tributo. Não é isso, desembargador Roberto? Sim, presidente. E aí, dentro do Estado, só quando é no abate, tem uma regra específica, estou citando no voto. E aí, quando o animal é transferido para um outro Estado, aí encerra esse diferimento e a incidência do tributo. E isso tem consequências práticas imensas, né? Ficar vencido na questão, acho que teria de todo importante, talvez algumas cautelas na hora de conceder a ordem para não ser um cheque em branco. E aí a parte, às vezes, que tem uma quantidade de gado diminuta, né, se torna aí agora comerciante para estar transferindo o gado de uma fazenda para outra, de um estado para outro. A desembargadora Regina também partilha dessa preocupação, eu fico bem claro, e até tem algumas, me parece, tem alguns condicionantes no voto de Sua Excelência. É isso, presidente. Desembargadora Regina, como vota? Quer fazer um resumo do seu voto, desembargadora Regina? Excelências, quem que vai compor o julgamento será o desembargador Júnior e o desembargador Laudivon, é isso? Laudivon, exatamente. Pois bem, nós temos que, já assentado, que não gera a incidência de ICMS, né? A transferência de gado bovino em pé para a propriedade do mesmo proprietário, desde que essa propriedade ele tenha realmente, seja dele, e ele realmente exerça essa função de pecuarista em outro estado. Então, esse mero deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos comerciais de propriedade do mesmo contribuinte, ele não vai gerar o fato imponível do ICMS, seja pela ausência de transformação do produto, seja pela não transferência da titularidade. Nós temos nos alinhado ao posicionamento do STJ. Sobre a matéria, eu cito aqui na minha declaração de voto o precedente sobre o assunto, que é do ministro Mauro Campbell, da segunda turma do STJ. Também nós temos aqui julgado nós temos aqui também a súmula 166 do STJ, também que eu me referi, essa referência no voto, na declaração de voto. E a súmula está assim expressa: não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Também esse posicionamento foi ratificado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ARE número 126
55885, fixou a seguinte tese em repercussão geral. Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou realização do ato da mercancia. Também a primeira Câmara Civil, já em quórum ampliado, também decidiu, na apelação civil número 071, 41, 58, 22, 2017, assentou que o deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizado em estados distintos, não preenche o critério material da regra matriz da incidência de ICMS. Então, nós temos que não há realmente como tributar esta operação. O que nós temos nos debatido aqui é que deve o fisco e as polícias fazendárias, fiscalizatórias, fazerem as devidas auditagens nestas operações, para verificar se realmente não está havendo fraude. Porque se houver fraude, cada qual vai responder por isso. Realmente, já verificar se esse contribuinte, esse proprietário, ele realmente é proprietário daquela fazenda ou daquela propriedade, daquela área rural no outro estado, ele realmente explora a atividade de pecuária no outro estado, quanto que ele transferiu em meses anteriores, está dentro de uma média, será que é possível tanto gado em pé assim, ele está fazendo essa devida transferência? Porque às vezes ele está transferindo matrizes e ele faz uma operação de cria, recria, então é natural. Agora, se ele está toda hora mandando gado, boi gordo, boi gordo, boi gordo, é preciso fazer uma auditagem. Preciso fazer uma auditagem nas contas dele, para ver se ele não está realmente, talvez ele esteja transferindo e de lá ele esteja vendendo. Mas aí, o Ministério Público ou a Polícia Fazendária Administrativa pode fazer as devidas auditagens, a Polícia Federal, o que for necessário, e então fazer o devido combate à evasão fiscal. E há mecanismos de controle para isso. Identificar realmente como estão sendo essas saídas deste contribuinte. Se ele está todo dia pedindo as GTAs de transporte deste gado aqui no IDAF, qual é a frequência? Ou seja, se foi só uma vez, se ele realmente tem pedir a correlação com os outros estados, pedir a cooperação dos outros estados. Enfim, o que fica difícil é a gente negar o direito por esses precedentes já colocados e assinalados aqui. Então, eu pedindo vênia ao nobre relator, eu estou divergindo, mas, senão antes, assinalar, de fato, a preocupação do desembargador Roberto, de todos que já aqui nos antecederam, de dizer que seja adotado, sim, que seja adotado, que seja comunicado. Seja comunicado aos órgãos fazendários a devida auditagem paralela. Por exemplo, neste caso aqui, eu entendo que poderia sair, sim, um ofício à administração fazendária para que ela pudesse fazer a devida auditagem e o devido controle junto a este contribuinte, junto a este proprietário, para que se fiscalizasse e verificasse se não está havendo nenhuma burla à incidência tributária. Como voto, excelências? Presidente, o seu áudio está desligado. Ok, Regina. A excelência está, então, adotando a regra da súmula 166, não é isso? Aqui. Desembargador Loudivon, com voto, Vossa Excelência.
Ô, presidente, eu... Talvez o desembargador Júnior, presidente. Que é o membro nato. Ok. Desembargador Júnior. Com voto. Vossa Excelência, desembargador. Senhor presidente, eu vou pedir vista desses autos. Eu vou pedir vistas, porque ontem à tarde o sistema caiu, e geralmente é na tarde do dia anterior à sessão que eu faço a análise e julgamento dos votos. Eu não tive acesso, e eu estou com uma série de dúvidas, né? De fato, as duas teses são bem plausíveis, né? Porque se de um lado nós temos a súmula 166 e a decisão do tema em repercussão geral a cargo do Supremo, né? Nós temos também aquela situação de uma burla que vem acontecendo, né, nessas transferências de gado, noticiada aí pelos meios noticiosos, né, de pessoas que se aproveitam, né, e isso virou tipo que um negócio, né, aproveita de pessoas que têm propriedades nos dois estados e faz essa transferência de gado para evitar, para ilidir, né, para evadir, né, o recolhimento do fisco, né, dos impostos, né. É uma situação que desafia toda uma construção, né, porque se de um lado nós temos a interpretação bem óbvia, né, dos precedentes das cortes superiores, mas nas cortes superiores, essa decisão delas foi baseada no princípio da boa-fé, né, realmente daquele pecuarista, né, que tem propriedade e faz essas movimentações, mas eu creio que não foi divisada essa situação de pessoas que utilizam desse subterfúgio para fraudar, né, para não recolher o ICMS, né. Então, eu vou pedir vista aí desse processo, e na próxima sessão de julgamento, eu devo estar entrando de férias, né, mas na primeira sessão que eu retornar, eu já trago para julgamento, porque realmente eu estou tanto quanto em dúvida, né, e eu prefiro fazer uma análise mais detalhada para poder me convencer. Ok, desembargador Júnior. Desembargador Laudivon. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes membros deste colegiado, os advogados, outros advogados, a secretária da sessão, e destaco que esse é um tema que teve recente decisão do Supremo Tribunal Federal, a destacar vários aspectos que trazem a resposta a esta questão. Entretanto, tendo em vista que o desembargador pediu para examinar esses autos, eu vou aguardar, então, o voto deste. Ok. Obrigado, desembargador. Então, nós desembargador Pedro, uma vez desembargador Júnior, nós adiaremos o julgamento desse processo. Ok? Então, neste caso, obrigado, desembargador Laudivon, obrigado, desembargador Júnior. Se desfaz, portanto, ao quórum ampliado. Ok? Voltaremos ao quórum normal. Senhor presidente, eu peço licença para retirar da sala. Obrigado, desembargador Laudivon. Obrigado, desembargador Júnior. Eu também, presidente, eu peço licença a Vossa Excelência, meus colegas, doutor procurador e os advogados, para me retirar, então. Obrigado, desembargador. Obrigado, desembargador Beto, um prazer tê-los aqui. Bom dia, eu peço licença também, estava aguardando o julgamento, como vi que estava falando de ICMS, fiquei ouvindo aqui, mas eu peço licença para me retirar, porque o processo foi retirado de pauta, o processo que eu falaria, então, desejo um bom dia a todos aí, bom trabalho. Bom dia. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Estou saindo, então, Obrigado. presidente, colegas, eminentes colegas. Um abraço, com licença. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador Laudivon. Obrigado. A Câmara voltará, portanto, à conclusão normal, que é a desembargadora Regina, o desembargador Júnior e eu. E, desta feita, já chama a julgamento o item 4 da pauta, ou seja, a apelação civil número 070, 110-83,
078, da relatoria desembargadora Regina. O apelado, no caso, é Amazônia Transporte e Logística Limitada, e o apelado, no caso, é SASCAM, Tecnologia e Segurança Automotiva. Não tem sustentação oral, desembargadora Regina, e, portanto, concedo a palavra a Vossa Excelência. Desembargadora Regina. Está me ouvindo, desembargadora Regina? Excelência, é só um momento que deu um delay aqui. Só um pouquinho. Item 4, né, Excelência? É o item 4, desembargadora. Tem 4, Não está tendo. Eu já adiantei voto, estou conhecendo e desprovendo a apelação, Excelências. Não há sustentação oral, como disse, desembargador. Isso. Desprovendo a apelação, Excelência. Intervenção do MP, do senhor doutor Cosmo. Vossa Excelência lançou voto pelo desprovimento do apelo e eu ouço o eminente desembargador Júnior Alberto. Presidente, já votei em todos os processos e não tenho nenhuma divergência em relação a todos os processos acompanhando os relatores, respectivos relatores. A proclamação do resultado. Decide a Câmara, a unanimidade, eu já votei também nesse processo, segundo a Sua Excelência Relatora, e proclamo o resultado. Decide a Câmara, a unanimidade, a julgar negar provimento à apelação nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas, ok? O item seguinte também, da desembargadora Regina, é a apelação civil no 07-00-505-88. A desembargadora Regina é a relatora. O caso aqui, o apelante é o município de Brasileia e o apelado é Everaldo Gomes Pereira. Sustentação do apelante por Francisco Valadares. Doutor Francisco está presente, Caiana? Está sim. Tá, né? Com a palavra, Sua Excelência Relatora. Qual o item, Excelência, da pauta, por favor? O item 5, Regina, por favor. 5. Um momento, por favor. Excelências, eu pergunto ao nobre advogado se ele dispensa o relatório. Doutor Valadares. Excelências, bom dia. Sem objeção alguma, dispensa do relatório. Ok, então Vossa Excelência, que irá fazer a sustentação oral, terá o prazo de 15 minutos para a sua manifestação, doutor, por favor. Obrigado. Meus cordiais cumprimentos aos desembargadores, componentes da Câmara julgadora. O recurso, como bem delineado nas razões recursais, versa sobre um inconformismo de decisão do juiz monocrático da Vara Cível de Brasileia, que condenou o réu Everaldo Gomes Pereira na prática ímproba do artigo 11 da Lei de Improbidade. O município, através de sua procuradoria, interpõe recurso requerendo, pugnando pela reforma da decisão, entendendo que, no caso em análise, a não prestação de contas e originária de acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Acre, que também Everaldo Gomes Pereira incidiu na figura do artigo 10 da Lei de Improbidade. Nesse sentido, com todo respeito à autoridade de primeiro grau, o motivo para repelir ou isentar a condenação do réu Everaldo Gomes, contumaz na prática de atos de improbidade, juntei, na condição de procurador municipal, alguns procedimentos em que ele respondeu e que já foi condenado, a autoridade sentenciante ela entendeu de que não houve prova do dano ao erário. O Ministério Público de primeiro grau, assim como por sua procuradoria, parecer de Lavra, doutor Brejara, salvo me engano, ele opina, assim como o município, pela procedência do recurso. Pela procedência do recurso ao entendimento em que em nenhum momento o acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Acre isenta
o réu Everaldo da prática do dano ao erário, né? E, nesse sentido, o município pugna também que a condenação seja mantida, a condenação pela não prestação de contas pelo artigo 11 da Lei de Improbidade, com o acréscimo, com a reforma da sentença, condenando-o também na prática do artigo 10 de lesão ou de dano ao erário público. Nesses pontos, volto a repetir, tanto o Ministério Público de primeiro grau como a Procuradoria do Estado, elas corroboram as argumentações municipais. Nós temos uma pequena divergência aí, excelências, no que diz respeito à condenação em verba sucumbencial para advogados públicos, né? O juízo de primeiro grau, nesse sentido específico, ele rejeitou o pedido de condenação em honorários advocatícios ao entendimento que seriam indevidos porque a ação foi ajuizada por um ente federativo, pelo município. Neste sentido, há uma divergência. O Ministério Público de piso aqui, ele entende, assim como o município, que apesar de que a ação tenha sido manejada ou tenha sido a proposta para o município, isso não elide a condenação em honorários advocatícios. Nesse sentido, e no bojo do recurso, cito algumas decisões jurisprudenciais, inclusive do Pleno do Supremo Tribunal Federal, merecendo destaque aí, numa ação direta de inconstitucionalidade 6053, de relatoria do ministro Marco Aurélio de Mello. O ministro Alexandre foi o relator para a lavratura do acordo, de decisão de 22/6/2020, né? Onde o Supremo Tribunal Federal, por seu pleno, ele entendeu que abre aspas, a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos não representa ofensa à determinação constitucional de remuneração exclusiva mediante subsídio. E, diante desta decisão, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a tese, entre aspas, que é constitucional o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos advogados públicos, observando, porém, o limite remuneratório. Nesse sentido, por tudo que exposto nas razões recursais, o município de Brasileia ele requer a reforma da sentença singular para que Everaldo Gomes Pereira também seja em curso no artigo 10, ou seja, por causar dano ao erário público, e mantida em relação ao artigo 11, com uma pequena alteração. Foi fixado como multa, no entender da Procuradoria irrisória, o pagamento de 2 vezes o salário que recebia à época, em 2016. Essa decisão, inclusive, na petição recursal, ela é contraditória com outras, inclusive proferidas pelo juiz aqui, que em casos congêneres aplicou multa de 10 vezes o salário do gestor à época, né? E, claro, o pedido de cumulatividade dessas penalidades, muito em razão do histórico ímprobo do réu Everaldo Gomes Pereira, que, como muito bem noticiado por todos os canais de imprensa, causou sérios danos, sérios prejuízos ao município de Brasileia, e reforma da sentença no que diz respeito ao pedido de condenação de honorários advocatícios, como pedido na inicial, como reforçado nas razões recursais. Muito obrigado. Ok, doutor. Obrigado, doutor Valadares. Eu ouço Sua Excelência, doutor Procurador de Justiça, doutor Cosmo, a quem cumprimento. Cosmo, bom dia. Bom dia, desembargador Francisco Djalma. Prazer revê-lo. Cumprimento os demais desembargadores dessa coluna da Câmara, desembargadora Regina, desembargador Júnior Alberto, diretoria judiciária, o nobre advogado da parte apelante, doutor Marcos Rangel, prazer revê-lo, doutor Calil, também igualmente, doutor Luiz Rocha, todos vocês, muito bom dia. Eu vou, o parecer do meu colega Ubirajara, eu vou reiterá-lo, excelências. Vou parecer apenas fazer uma retificação aqui na parte da conclusão e no início, que
houve aqui uma impropriedade técnica que se refere à prática de crime de dano ao erário, né, na conclusão, e, na verdade, não existe crime de dano ao erário aqui nessa história, é ato de impropriedade. Só para ficar registrado, o Ministério Público está aqui se manifestando no sentido de que só se retifique esse erro material, digamos, né, da imputação final aqui, do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. E, no mais, reitero o parecer já constante dos autos, excelência, sem delongas. Muito obrigado. Ok, concordo. Retorno a palavra, portanto, à eminente desembargadora Regina Ferrari, relatora do processo. Excelências. Nossos senhores me ouvem bem? Sim. Indo bem, desembargadora Regina. Novos cumprimentos, Sim. nobre advogado, senhor procurador de justiça, senhores desembargadores, senhores advogados, senhores servidores. O recorrente, o nobre advogado é advogado do município de Brasileia, certo? Exato. Certo, tá. O recorrente está almejando a reforma da sentença para que sejam aplicados ao apelado cumulativamente as sanções previstas nos incisos 2 e 3 do artigo 12 da Lei da Improbidade Só um pouquinho aqui, porque deu um delay aqui, só um pouquinho, no SAGE. Cumulativamente, as sanções previstas nos incisos 1 e 3 do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Bem, a propósito do artigo 37, parágrafo 4º, estatui que os atos de improbidade da Constituição Federal, estatui que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, conforme previsão legal. No plano infraconstitucional, a Lei número 8.429 de 92 disciplina as sanções e os atos que caracterizam a improbidade. No caso, extrai-se dos autos que o município de Brasileia ingressou com a ação de improbidade em face do ex-prefeito Everaldo, que foi o ex-prefeito Everaldo Gomes Pereira da Silva, porque este deixou de prestar contas ao TCE, referentes ao exercício de 2013, sem qualquer justificativa aparente. Com efeito, na linha sufragada pelo juízo singular, tal inação é elemento substancial para se aferir o dolo do demandado na prática de ato de improbidade, pois, quando o responsável não apresenta justificativa razoável para a sua omissão, presume-se o dolo genérico de descumprir a obrigação legal e seu agir com má fé na execução de verba pública. Isso porque o dever de prestar contas é inerente ao gestor público, porquanto corolário de princípio basilar do regime jurídico administrativo, qual seja o princípio de indisponibilidade do interesse público. Não por outro motivo, trata-se de dever público jurídico previsto na própria Constituição Federal. Também temos que a Lei 8.429 de 92, ela dispõe, de outro lado, que a inobservância desse dever constitucional e dos deveres que ali se impõem nas matrizes desta lei, constitui ato de improbidade administrativa. Portanto, a prestação de contas constitui ato formal, que materializa o princípio de publicidade dos atos de administração, por conferir lisura na realização dos gastos, ante a comprovação de que os valores foram utilizados no objeto legítimo. O STJ já assentou jurisprudência sobre o assunto, não vou ler para não cansá-los. Aqui, da relatoria do ministro Francisco Falcão, trago aqui a colação, a RESP 1327-393, julgado em 9/4 de 2019. Desse modo, revela-se inconteste o dolo do apelante ante a sua deliberada omissão na prestação de contas, que se afigura suficiente para o reconhecimento da improbidade administrativa como consignado pelo juiz de primeiro grau.
A decisão vergastada merece retoque quanto à penalidade aplicada. É que, partindo dos mesmos fatos, vislumbra-se dano patente, comprovado, individualizado e qualificado nos autos em epígrafe. Neste aspecto, trago aqui um trecho do voto do Tribunal de Contas do Acre, que fundamentou também o parecer, traçando aqui as linhas argumentativas sobre a auditagem feita, dizendo que, quanto ao balanço financeiro, deve-se ressaltar que o saldo do exercício anterior, de R$ 3.513.600, ainda não confirmado, tendo em vista que a devida prestação de contas está pendente de julgamento, e o saldo mencionado no referido balanço de R$ 3.896.894,97, restando, portanto, o montante a comprovar de R$ 22.951,03. Esse acórdão do Tribunal de Contas deste Estado, acórdão 9.666, está acostado às folhas 2834. Pois bem. Sobredeve anotar que, mesmo tendo oportunidade durante toda a instrução processual, em nenhum momento o réu demonstrou a aplicação dos valores, o que conduz à conclusão de que houve inequívoca malversação das verbas públicas. Com efeito, sendo acolhidos os autos a violação do dever de prestar contas, tendo a conduta do requerido se subsumido ao artigo 11, inciso 6º, da Lei 8.429 de 92, sujeito ele está às penas do artigo 12.3 do mesmo diploma legal, entre elas o ressarcimento erário das verbas cuja destinação permanece desconhecida. Trago aqui a colação a um precedente jurisprudencial do STJ que trata da mesma matéria, dizendo que a falta de prestação de contas induz as sanções previstas na lei. Pois bem, é pacífico o entendimento no Tribunal Superior, no sentido de que não há falar-se em bis in idem na hipótese de coexistência de acordo condenatório do Tribunal de Contas, título executivo extrajudicial, e a sentença condenatória em ação civil pública de improbidade administrativa também. Trago aqui a colação também de jurisprudência do STJ, da palavra do ministro Jorge Mussi. E também ministro Francisco Falcão. Todos estão apontados no voto já disponibilizados a vossas excelências. Portanto, sendo assim, cabível a condenação do ex-prefeito no ressarcimento ao erário das verbas cuja destinação permanece desconhecida. Isto posto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para condenar o apelado ao ressarcimento do dano aos cofres públicos no valor de R$ 22.951,03, relativo ao saldo financeiro não comprovado, mantendo-se os termos da sentença, os demais termos da sentença. Custas pelo apelado e sem honorários advocatícios, estou aplicando o artigo 18 da Lei 7.347 de 85. É como voto, excelências? Desembargadora Regina. Desembargador Júnior Alberto. Como vota? Eu sigo o voto da relatora, senhor presidente. Sigo por voto da relatora na íntegra. A ausência de prestação de contas, né, reveste ato de improbidade administrativa sem sombra de dúvidas. Estou de acordo com o voto. Acompanha. Também lancei voto no mesmo sentido que sua excelência eminente relatora, tendo em vista a ausência de prestação de conta como bem fundamentado por vossa excelência. Eu proclamo, portanto, o resultado do julgamento. Declara-se a Câmara eu passo, então, a declaração, a proclamação do resultado. A unanimidade deu-se parcial provimento ao julgamento nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Ok? Obrigado, doutor Valadares. Eu que agradeço, excelências. Bom trabalho a todos. Peço licença para me retirar da sala. Um abraço carinhoso, doutor Cosmo. Prazer revê-lo.
Igualmente, doutor Valadares. Obrigado. Chama julgamento na sequência, o item 6 da pauta, também apelação 0700 284-3/2018, da relatoria também da eminente desembargadora Regina Ferrari. O apelante, no caso aqui, é a Gonçalves e Freitas Limitada, Porto Iaco, e o apelado é Cerâmica Silveira Limitada. Haverá sustentação desta feita pelo doutor Marcos Rangel. Eu passo, portanto, a palavra à sua excelência, a eminente relatora, desembargadora Regina Ferrari. Desembargadora, eu posso consultar o doutor Marcos, se dispensa a leitura Sim. do relatório? Doutor Marcos, se dispensa a leitura do relatório? Concordo, excelência. Ok, havendo a dispensa do relatório, concedo a palavra à sua excelência para a sustentação oral pelo prazo regimental. Excelentíssimo desembargador Francisco de Jalma, presidente dessa colenda da Câmara Civil, a quem saúdo os demais membros dessa colenda Câmara Civil, desembargadora relatora, doutora Regina Longini, desembargador Júnior Alberto, saúdo também o doutor Cosmo, e prazer em revê-lo, embora que seja nesse ambiente virtual, aos colegas advogados, doutor Luiz e doutor Calil, aqui presentes nessa sala. Excelência, trata-se de uma ação monitória ajuizada lá na Vara Civil da comarca de Sena Madureira, ajuizada pela empresa Gonçalves e Freitas, Porto Iaco, em face da empresa Cerâmica Silveira Limitada, cujo objeto jurídico dessa demanda visa receber a quantia de R$51 mil referente ao fornecimento de 12 mil litros de combustível óleo diesel. Fato este devidamente reconhecido pela parte ré através do documento de folhas 16 com a requisição de combustível. Na exordial, nós esclarecemos que a empresa apelante forneceu 14.350 litros de combustível e que este combustível foi pago somente a quantia de 2.350. E também foi esclarecido que entre a data da confissão desses 14.350, no dia 13 de fevereiro de 2017, e entre a data do ajuizamento foi pago 2.350. A parte demandada interpôs os embargos monitórios de folhas 28 e 34, e nestes embargos monitórios ele suscitou a preliminar de carência da ação, sob o fundamento jurídico de ausência dos pressupostos da ação monitória. No mérito, ele alega que a confissão de dívida embasada no documento de folha 16, desacompanhado da nota fiscal, não constitui elemento probatório para fim de ação monitória. E ele também alega excesso de cobrança no valor de R$5.170. Essa os limites da lide, ou seja, e no pedido dos embargos monitórios, ele pede o recebimento dos embargos, primeiro item, a concessão do efeito suspensivo, que é o segundo item, o indeferimento da petição inicial pela inobservância do artigo 700, parágrafo 2º, em razão da ausência do memorial de cálculo, e no mérito, em procedência dos embargos, e subsidiariamente ele alega, caso não seja extinta a monitória, que seja acolhida a redução. E a condenação do embargado a pagar o valor referente à cobrança a mais no valor de R$5.170. Esses são os limites desta lide. Na sentença, o juízo de piso, ela rejeitou a preliminar. Rejeitou a preliminar e adentrou no mérito. Só que no mérito, ela rejeitou, ela julgou improcedente, também como se fosse acolhendo uma preliminar que sequer foi suscitada aqui pela parte embargante. E, em função disso, delimitando aqui a lide, que a lide, a parte autora, alega que forneceu, foi confessado no dia 13 de fevereiro de 2017, o fornecimento,
de próprio punho do réu. Esse documento aqui que a parte alega que foi produzido de forma unilateral, está equivocada essa informação, porque esse documento foi produzido pelo próprio demandado, foi ele que assinou, foi ele que colocou o nome dele, foi ele que assinou o documento. Inclusive, se verificar esse documento de folha 16, que é a requisição por ele, reconhecendo, e a procuração, dá para identificar que é a mesma assinatura. E também nos embargos monitórios, ele não questionou, ele não requeriu nenhuma preliminar de legitimidade, não requeriu nada. Ele apenas questionou esse procedimento aí não era para ser cobrado via monitória. Essa requisição não era para ser cobrada via monitória, era para ser cobrado numa ação ordinária. E a juíza, na sentença, ela partiu de um pressuposto equivocado. Ela partiu do pressuposto que a empresa só forneceu 2.350 litros e que o restante era cobrança através de contrato verbal. Em nenhum momento se falou, questionou o contrato verbal. O que tinha era que o posto fornecia para essa empresa há mais de 15 anos. E fornecia por mês, e no final do mês fazia, ele pegava aqueles cupom do fornecimento, assinava o documento, ele pagava e emitia nota. E assim foi feito durante vários anos. Agora, nos termos da demanda, a própria parte embargante, ela confessa o fornecimento, ela confessa o valor, ela alega excesso de cobrança, ela alega que o valor que está sendo cobrado excede na quantia de R$ 5.070. Então, nos termos em que foi delineada a demanda, em função do objeto que está sendo discutido, em função do que a parte suscitou em sua defesa, não restava alternativa ao juízo de primeiro grau, senão, já que ela acolheu, rejeitou a preliminar e entrou no mérito, não havia outra alternativa senão julgar improcedente os embargos monitórios e prosseguir com o feito com a cobrança lá da parte demandada. Mas, no entanto, deu um caminho diferente. Eu até quis entrar com um embargo de declaração, mas na própria sentença a doutora juíza disse que o entendimento dela era aquele, se entrasse com um embargo de declaração, ela poderia até já, de imediato, reconhecer o caráter procrastinatório e aplicar até a multa. Em função disso, eu não quis entrar com um embargo declaratório, até para não criar essa questão no processo. O certo é que a parte embargante, ela, no seu próprio pedido, ela fala que caso não seja acolhido a extinção da monitora, que seja reduzida a dívida, tal. E ela, durante a petição, ela alega que há o excesso, ela alega que o que foi fornecido 2.000 litros de combustível, só que ela questiona o preço, ela alega que na data que o representante da empresa, o senhor Antônio Gadelha Silveira, confessou a dívida, ela alega que naquela data, no dia 13 de fevereiro de 2017, na tabela da Petrobras, o preço do combustível era R$ 3,80, e não o valor do que está sendo cobrado na data do julgamento. Em função de toda essa documentação e do fato que a parte alegou da sua confissão, a parte apelante requer que seja provido o apelo para reformar a sentença e dar prosseguimento com efeito e julgar procedente o pedido da inicial. É o que requer. Ok, doutor Marcos. Retorna a palavra à sua excelência, eminente relatora, desembargadora Regina Ferrari. Com a palavra. Ouvi.
Desembargadora Regina está sem áudio. Só um momento, por favor. Renova os cumprimentos, nobre advogado, doutor Marcos, todos os demais. Só um momento. Bem, houve uma monitória proposta, e para que isso ocorra, para que ela seja viável, é necessário que o autor traga aos autos prova escrita do débito, sem eficácia do título executivo. A prova escrita compreende um documento apto a alicerçar o convencimento do magistrado no que diz respeito ao direito pleiteado pelo credor da dívida, não constituído título com eficácia executiva, adequando-se, assim, aos limites previstos em lei. Trago aqui a colação, entendimento do STJ, que trata da matéria, dizendo que precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito suficiente para efetivamente influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, extrema de dúvida, mas é necessário documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Seu julgado do ministro da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão, o RESP 1381603, da 4ª turma do STJ. Pois bem, então a jurisprudência já ingeriu o entendimento de que quando se trata de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, que é o caso dos autos, é vital que o autor da monitória apresente comprovantes de que efetivamente entregou os produtos ou prestou o serviço. A título ilustrativo, eu trago aqui a colação alguns arestos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Estando a petição inicial da ação monitória instruída com documento idôneo, entre parênteses, notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadoria, a lastrear a existência de crédito, incumbia a ré demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. Então, por aí vai. Esse são precedentes aqui da nossa Câmara. São alguns aqui que trago a colação. São vários. Pois bem. Não vou ler que são vários citados aqui para não cansá-los. Apenas para mostrar que é necessário. No caso dos autos, o único documento apresentado pelo autor apelante para embasar a ação monitória está encartado à página 16. Vale recordar a sua reprodução. Tem aqui, requisição de combustível, está vazado nos autos, e eu estou repetindo aqui para os colegas, para que possam olhar direitinho aí. Está disponível para os colegas julgadores. Posto Iaco, 14.350 unidade aqui. Aí tem de diesel, em 13/2/2017. Nota-se sem grande dificuldade que essa requisição se ressente de elementos pelos quais se possa identificar o nome da pessoa física ou jurídica que requisita o combustível e a efetiva prestação de serviço, ou seja, a entrega do produto. Ainda que se admita a existência de acordo verbal entre as partes não comprovada, a possibilitar que o ente apelado abasteça seus veículos e pague depois, a prova apresentada pelo apelante deveria mencionar o nome do tomador do serviço. E pelo menos as notas fiscais emitidas no momento do abastecimento com a assinatura de quem conduzia o automóvel.
Portanto, amigo de tais apontamentos, ressai a conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373.1 do CPC, de modo que a pretensão vertida na inicial, formulada em ação monitória, não deve prosperar. Resta, todavia, ao autor apelante a via da ação ordinária contra a dilação probatória para comprovar a existência da obrigação descumprida. Então, é muito simples, não há muito o que fazer aqui, faço o exposto, estou negando provimento ao recurso, excelências. Ok, desembargador Regina. Desembargador Alberto. Também estou custos e honorários advocatícios pela parte apelante, estes amajorados em 12% sobre o valor da causa. Ok. Como voto? Ok. Desembargador Júnior, como vota? Renovo minhas saudações, senhor presidente, cumprimento o advogado pela sustentação. De fato, a prova que foi apresentada, ali dos requisitos, né, para inferir, né, a existência da obrigação da dívida, né, representada aí por esse documento. Realmente é muito precário e temerário. Pode até ter acontecido realmente, né, que essa dívida exista, isso no óbvio que o advogado possa valer mão da ação ordinária de cobrança, né, para fazer a constituição da prova, né, mas efetivamente no âmbito da monitória é muito precária a prova apresentada para firmar a certeza tendente à constituição e à formação do título executivo. Eu acompanho a relatora, né, mas isso não impede aí que o advogado, a parte, né, possa valer mão aí, fazer uso, né, da ação ordinária de cobrança, né, e nela produza, né, a prova adequada, né, para proteção aí do seu direito. Ok, desembargador Júnior. Eu lancei voto também por Sua Excelência Relatora, ante a ausência de elemento probatório consistente a dar fundamento ao pedido através de procedimento monitório, do procedimento monitório. Eu estou, portanto, a acompanhar a Sua Excelência, a desembargadora Regina, negando, portanto, provimento ao apelo. Proclamação do resultado. Decide a Câmara, unanimidade, a negar provimento ao apelo nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Desembargador Marcos, se Vossa Excelência quiser continuar. Excelência, doutor desembargador, eu gostaria de pedir a licença de todos presentes nessa sala virtual, a minha retirada, executar outras atividades e desejar a todos um bom trabalho. Ainda há tempo lá, doutor Marcos, dá para entrar com a cobrança? Eu não entrei, excelência, com a cobrança, porque eu vi que a parte, nesses embargos aqui, ele até reconheceu a dívida. Como ele reconheceu a dívida, eu achei interessante, até porque essa requisição aqui, essa assinatura aqui, essa documentação, foi ele que preencheu. Em função desse documento, a assinatura dele e tal, e na própria, nos embargos, monitoring, que ele reconhece, aí eu achei que aqui estava satisfeito, então foi por isso que a demanda se encerrou nessa forma. E o que eu realmente fiquei assim, sem entender foi o julgamento em primeiro grau. Ok, doutor. Bom, tá bom. Sequenciando os trabalhos, eu chamo. Doutor Marcos, se quiser se retirar, fica à vontade. Tá? Muito obrigado. Sequenciando os trabalhos, eu chamo a julgamento do item 7, ou seja, a apelação número 0700-121-63-2017, da minha relatoria. O apelante, no caso, é Marcos Marcelo Ferreira Nunes, e o apelado aqui é a Cooperativa de Trabalhos Incubadora Gestão Avançada e Assessoria Técnica Social Ambiental. Eu sou relator, como disse, da matéria, haverá sustentação oral, no caso, será feita pelo eminente advogado, doutor Silfarney Assis. Eu indago, Sua Excelência, doutor advogado, se dispensa a leitura do relatório. Excelência, dispenso.
Então, Vossa Excelência terá o prazo regimental para a sustentação oral. Obrigado, Excelência. Um bom dia a todos, eminentes desembargadores desse egrégio Tribunal Regional, Tribunal da Justiça do Estado do Acre, a quem eu cumprimento todos os desembargadores, membros do Ministério Público, demais serventuários e colegas aqui presentes. Pretendo não utilizar todo o espaço, todo o tempo necessário, porque a causa, a meu ver, aqui pode ser resumida de maneira mais direta. O meu cliente, o apelante, o senhor Márcio, residia em uma casa alugada pela cooperativa da qual era vice-presidente. E narro os fatos que ele foi destituído sem o devido processo legal e teve que sair do município de Rodrigues Alves para vir para Rio Branco, sede da cooperativa, para reverter sua situação, o que foi concedido. Ele foi reintegrado e, nesse intervalo, enquanto ele estava em Rio Branco, todos os seus móveis, os móveis que guarneciam o seu lar, estavam ali em Rodrigues Alves. A porta estava trancada, o imóvel estava fechado, com os seus móveis ali dentro, era o seu lar, e a sua vinda aqui para Rio Branco era provisória, com sua esposa, seu filho recém-nascido. De fato que o ato arbitrário pelo qual aqui ele se insurge como violador do seu direito, um abuso de direito, na verdade, o que ele entende, é que a cooperativa já tinha feito a destituição dele de maneira ilegal, que, como eu disse, foi revertida, determinou que fosse invadido o seu imóvel. A fechadura fosse ali arrombada, por pessoas contratadas a mando ali da própria cooperativa, que na sua contestação traz dizendo que a casa tinha que ser utilizada pela cooperativa. E o apelante entende que o seu lar ali não cabia fazer esse tipo de invasão, que é um abuso. A cooperativa, além de destituí-lo de maneira irregular, ele estava em Rio Branco tentando reverter essa situação, e a cooperativa agora, por sua vez, o atinge de maneira que ele, quando eu recebi ele no meu escritório aqui, estava emocionalmente abalado com toda essa situação que estava acontecendo, razão pela qual ele ingressou com a ação. Ele reside atualmente lá em Senador Guiomar, e foi o juízo escolhido ali para pedir de reparação de danos, que é o local de residência dele, e o processo ali foi julgado improcedente, porque o meritíssimo juízo ali entendeu que a destituição dele da cooperativa foi um ato regular. A primeira destituição foi revertida, foi aberto um novo processo, dado o direito à ampla defesa, e ele não teve mais interesse de permanecer numa cooperativa de trabalho, em que as pessoas têm que ter uma boa relação para continuar numa cooperativa de trabalho, o que findou, então, por ele deixar a cooperativa. Mas isso não altera o fato de que a primeira demissão, a primeira destituição foi irregular, foi desfeita pela quarta vara civil, foi determinada a sua reintegração e um novo processo, uma nova sindicância fosse feita. Isso não altera o fato de que a primeira demissão foi regular. E nem sequer se cogita que a cooperativa tinha o direito de invadir o lar dele, seja por que pretexto for. Existem meios legais para que você reintegre o seu imóvel, se for esse o caso. Mas não é o caso em questão, porque uma vez feito o ato irregular, ele era um cooperado, e estava ali em Rodrigues Alves prestando serviço como cooperado, como vice-presidente que era. Então, nada impedia que a própria cooperativa, que teve que reembolsar os seus salários, a sua remuneração ali, que ficou sem pagar desse período que foi revertida essa destituição, nada impede que a cooperativa pagasse os aluguéis ali. É uma forma de reparar, mas adentrar o lar dele, pegar todos os móveis e guardar dentro de um quarto, ele mesmo relatou, é algo que trouxe para ele muito sofrimento, muito constrangimento. Ele ficou vários meses sem salário, não conseguia nem se deslocar até Rodrigues Alves ali para fazer o que ele acha que devia ser feito ali. Então, ele foi uma situação muito difícil e constrangedora, razão pela qual ele ingressou com a ação apenas de dano moral, pela invasão ilegal do seu lar, com um abuso de direito que não é negado pela cooperativa.
A cooperativa apenas trouxe ali dizendo que o seu lar, que aquele local era da cooperativa, que pagava, e que por uma questão de segurança deveria ter tomado o imóvel, porque senão era alvo de vândalos. Pelo apelante, isso não passa apenas de uma mera argumentação, já que a violação do seu direito ficou patente e isso foi prontamente ali buscado perante o Poder Judiciário a sua reparação. De modo que eu peço aos eminentes desembargadores aqui que, ao apreciar o caso, leve em consideração a inviolabilidade do lar, esse resguardo da pessoa, esse local onde a sua segurança, o local onde, quando se tem muitos problemas, você pode colocar a cabeça no travesseiro e repousar um pouco, sabendo que, pelo menos naquele espaço ali, os problemas do mundo podem ficar do lado de fora. Então, eu peço aqui aos eminentes desembargadores que apreciem, mais uma vez, como sempre tem feito, esse caso aí do apelante. É como eu agradeço aqui o momento para a sustentação oral. Obrigado. Ok, doutor Parney. Doutor Clóvis, quer se manifestar? Não, excelência, sem intervenção. Obrigado. Aqui passo, então, ao voto. Em juízo de admissibilidade recursal, verifica-se que a interposição da apelação foi manejada dentro do prazo legal, possuindo o apelante legitimidade e, além disso, ostentando a condição de parte sucumbente, preenche, portanto, os demais requisitos previstos na lei processual em vigor. Assim sendo, recebe-se a apelação sobre o efeito devolutivo, conforme determina o artigo 1032, terceiro do Código de Processo Civil. Delimitado o interesse processual, passa-se, portanto, a análise do apelo. O ponto fulcral do apelo se reporta quanto à aferição da ocorrência de responsabilidade civil por danos morais em face do apelado, quando da ocupação do imóvel pela cooperativa, após a destituição do apelante do cargo que exercia. Rememorando os fatos articulados nos autos, vê-se que a parte apelante ingressou com a ação de indenização por danos morais em face do apelado, salientando que teve sua residência invadida por pessoas ligadas à cooperativa após a sua destituição do cargo que desempenhava junto à referida cooperativa, e que tal conduta configura abuso de direito e exercício arbitrário por parte do apelado, e que tal revela a ocorrência, e que, por isso, revela a ocorrência de ato ilícito, cujo dolo pelos danos é incontrovérsia, eis que acarretou de graves ofensas psíquicas, geradora, portanto, de dano moral. Pois bem, no âmbito da responsabilidade civil, seja qual for o fundamento da reparação, o acolhimento da demanda exige do autor, se dizendo lesado, a prova não apenas do dano sofrido, como também do ilícito praticado pelo demandado e o nexo de causalidade entre o ato e o dano, de modo a fundamentar a obrigação de indenizar. No tocante ao dano moral, este encontra fundamento legal nas disposições contidas no artigo 5º, 6 e 10 da Constituição Federal, sendo considerado aquele proveniente da violação de direitos individuais relativamente à sua intimidade, privacidade, honra e imagem, de natureza íntima e pessoal, e que se coloca em risco a própria dignidade da pessoa humana, diante do contexto social que vive. Ressalta-se também que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outro é obrigado a reparar. Sobre o tema, a doutrina de Silva Sava Penosa possui o seguinte entendimento. Aspa. Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto
comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser qualificada economicamente. Fecha aspas. Nessa ordem, tem-se que a obrigação de indenizar surge como regra do ato ilícito, tendo como finalidade principal restabelecer ao lesado o status quo evidenciado antes da ocorrência do fato danoso. No caso em apreço, de pronto, que a decisão combatida se mostra irreparável, posto que analisou com proficiência os fatos delineados nos autos, além da documentação produzida, está em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial dominante e as regras de direito aplicáveis à espécie. É que, perlustrando o apresentado nos autos, depreende-se que a tese do apelante se sustenta tão somente na frágil alegação de que teve sua residência invadida. Todavia, o que se tem nos autos é que a casa em que o apelante residia, que na verdade era alugada pelo apelado, era alugada pela cooperativa, ou seja, pelo apelado, deveria ter sido desocupada pelo mesmo quando da sua destituição do cargo, para que outras pessoas pudessem nela residir. A destinação do imóvel era em benefício de todos os cooperados que, por acaso, necessitassem de um amparo no município de Rodrigues Alves, e isso é em conteste. Nesse sentido, cotejando mais profundamente todo o apanhado nos autos, observa-se que o apelante, após sua destituição do cargo, deveria entregar o imóvel, já que não mais fazia parte da cooperativa. No entanto, manteve seus pertences no imóvel por aproximadamente 2 meses, mas sem lá residir de fato, e sem dar nenhuma explicação de onde estaria. Em razão desse abandono da residência e dos pertences, abandono da residência, assim como pelo fato do imóvel haver sido arrombado, a cooperativa se viu obrigada a adentrar no referido local. Assim, considerando que o imóvel não era de propriedade do apelante, nem ao menos de uso exclusivo deste, e que o abandono efetivamente ocorreu, entende-se que a cooperativa agiu dentro do exercício regular do direito. Diante dos argumentos trazidos em sede de apelo e do cargo e da carga estática de distribuição do ônus da prova, não teve o apelante sucesso em se desincumbir da obrigação processual de provar o alegado, mesmo que minimamente, a saber, a arbitrariedade ou abuso de direito pelo apelado, quando da suposta invasão da casa em que o mesmo residia. Efetivados esses esclarecimentos, obtempera-se que as afirmações, neste ponto, são genéricas e frágeis, pois desprovidas dos elementos capazes de provar o alegado. Dizer simplesmente que faz jus à indenização por danos morais, por ter sido a residência invadida pelo apelado, vai na contramão ao disposto no artigo 373, primeiro do Código de Processo Civil. Inverso. Eu deixo de ler. Portanto, aliás, o artigo 373 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: o ônus da prova incumbe o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Fecho aspas. Portanto, inexistindo nos autos prova que comprove quaisquer responsabilidade civil por parte do apelado, entende-se que as razões que visam a reforma da sentença não passam de meras alegações dissociadas do conjunto probatório carreado para o processo. Nessa esteira, comunga-se com o entendimento do juiz de primeiro grau
ao passo que se transcreve trecho da sentença. Aspas. Como sabido, o dano moral passivo de ressarcimento é aquele que acarreta sofrimento além da moral e não somente o mero aborrecimento. A simples frustração, que não se enquadra no conceito de dano moral, cujo substrato envolve a dor profunda e o sofrimento relevante. Com isso, é bastante a conclusão de afastamento do dano moral pela ausência de um dos requisitos de responsabilidade civil. A cooperativa incubadora a cooperativa não praticou quaisquer ato ilícito apto a ensejar qualquer abalo moral ao demandante, sendo de rigor a improcedência do pedido. São essas as alegações que fundamentaram a improcedência do pedido em sede de primeiro grau. Eu continuo. É se registrar ainda que a apelada informou que todos os pertences do apelante foram retirados do imóvel e colocados em um local reservado e seguro. Desse modo, não se vislumbra nenhum dano a ser reparado. Em verdade, a conduta perpetrada pelo apelado, de longe, não apresentou qualquer vexame para o apelante. Ao contrário, o apelante que agiu com total desídia quando abandonou o imóvel, deixando lá suas pertences. Nesse talante, ausente os requisitos de responsabilidade civil e a ensejar o dano moral pretendido, conclui-se que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos. E eu estou finalizando o meu entendimento, as minhas convicções, dizendo que não há como se dar provimento ao apelo, negando, portanto, provimento ao recurso do apelante. É como estou votando e ouço, Sua Excelência, a desembargadora Regina Ferrari. Excelência, eu renovo os cumprimentos a todos, ao nobre advogado, doutor Silfarney, prazer tê-lo aqui na nossa plataforma, os demais advogados que nos acompanham, o procurador de justiça, senhores desembargadores, senhor presidente desta Câmara e relator, eu já adiantei voto na plataforma e também acompanho integralmente a exposição do seu voto. Desembargador Júnior Alberto. Senhor presidente, da mesma forma, cumprimento o advogado pela sustentação, e eu também estou de acordo com o voto de Vossa Excelência já lançado, o qual já acompanhei. Ok. Eu proclamo, portanto, o resultado. Decide a Câmara, a unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator e das minhas digitais arquivadas. Doutor Farney, obrigado pela sua presença. Se quiser manter. Eu agradeço a todos aqui o tempo dispensado. Agradeço aí pelo brilhante voto, renovo meus cumprimentos aos embargadores, membros do Ministério Público, servidores e advogados, e desejo um bom dia de trabalho. Muito obrigado, doutor. Bom dia para o senhor também. Na sequência, eu chamo a julgamento o item 8º, um agravo de instrumento número 1543-65-2021, também da minha relatoria. O agravante, no caso, é o Sindicato do Comércio Varejista de Combustível, e o apelado, no caso, é o Estado do Acre. Não há sustentação nesse caso, e assim, como a questão envolve o Estado do Acre, eu faculto a palavra ao eminente procurador, doutor Cosme, ver se tem interesse em se manifestar. Obrigado, senhor presidente. Apenas para reiterar os cumprimentos e ratificar o parecer do meu colega Carlos Maia nos autos. Obrigado. Ok, muito obrigado. Então, nesse caso, eu estou julgando prejudicado o agravo em função da revogação do decreto estadual relativo ao regime emergencial de medidas restritivas e excepcionais e temporárias durante os sábados, domingos e feriados em todo o território do Estado do Acre. Então, eu estou julgando prejudicado esse agravo em função da revogação do decreto que autorizou, que determinou o fechamento dos postos de combustível. E eu sou a eminente desembargadora Regina Ferrari. Desembargadora Regina. Qual é o item, excelência? É o item 8º, desembargador.
Só um momento, por gentileza, que eu estou aqui no SAG, não estou conseguindo acessar, só um momento. O item 8º, estou acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Júnior Alberto. Também acompanho, senhor presidente. Ok. Proclamação do resultado. Decide a Câmara, a unanimidade, julgar prejudicados os embargos de declaração em apreço, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Ok, senhor. É um agravo de instrumento, não é, presidente? É um agravo de instrumento. O item 9, na sequência, o item 9 também é agravo de instrumento número 1281-3/2021, da relatora desembargadora Regina Ferrari. O agravante, no caso, é Cláudio Antônio dos Reis, e o agravado é Maria Alaide Montenegro Maps. Desembargadora Regina, nesse caso, José, haverá sustentação na pessoa do doutor Cláudio Antônio. O doutor está presente, Baiana? Não, não haverá sustentação nesse, não. Ele já... Não havendo sustentação, conceda a palavra à sua excelência, eminente desembargadora Regina. Qual é o item, excelência, por gentileza? Item 9, desembargadora. 9? Sim, lançou voto pelo desprovimento do agravo, no que for acompanhado. Isso. Pelo desembargador Júnior Alberto, e lancei voto também no mesmo sentido. Então, proclamação do resultado. Decide a Câmara, a unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Isso. O item 9, o item 10, na sequência, também é a apelação número 070-7733-76-2017, desembargadora Regina, relatora. O apelante, nesse caso, é o Wesley Burim Palu, e o apelado, a Amazon Clínica Ortodologia Especializada. Odontologia Especializada. Desembargadora Regina, nesse caso aqui, sustentação oral será feita pelo doutor Alessandro Calil. Com a palavra, sua excelência relatora. O nobre advogado vai dispensar o relatório? Sim, excelência. Ok. Então, Vossa Excelência terá o prazo regimental de 15 minutos, doutor Calil, para a sustentação oral. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador Francisco Djalma, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores desta turma, Doutor Cosmo, representante do Parquet Estadual, advogados e serventuários. Bom dia. Trata-se os autos de ação judicial onde visa o requerente apelado a dissolução da sociedade comercial, a devolução de valores e apuração de haveres. Excelências, esse processo tem 3 pontos cruciais para elucidar a presente demanda. Primeiro, existe prescrição? Segundo, qual é a data correta para ser decretada a dissolução da sociedade? Nos termos do artigo 1029 do Código Civil. Repriso. Artigo 1029 do Código Civil. E, por último, houve ou não houve prejuízo à sociedade da saída do apelante? Pois bem, antes de adentrarmos, vale trazer à baila os fatos que levaram ao término do ato societário. No presente caso, em junho de 2014, repito, excelência, de acordo com o artigo 1029, provavelmente o término ocorreu em julho de 2014. Vejamos. O que aconteceu de fato para encerrar a sociedade? O apelante, o Wesley, meu cliente, quando ingressou na Amazon Clean, tanto na qualidade de dentista contratado, quanto na qualidade de sócio posteriormente, conforme ficou claro, não possuía, desculpa, excelência, como não possuía outra clínica. Repita, excelência. Quando o apelante, o Wesley, entrou na sociedade, ele não possuía outra clínica. Diferentemente do que foi alegado pelo apelado, conforme ficou claramente demonstrado na instrução processual. Naquela ocasião, o único sócio que tinha outro negócio era o apelado Wagner. Por isso,
causou o término do hábito societário. Ocorre que o requerente Leandro, em abril de 2013, a revelia do requerido, do apelante Wesley, iniciou uma clínica particular com o mesmo objeto da Amazon Clean. E isso ficou comprovado nos autos, Excelência, e ainda juntamos as folhas 1303 e 1320, a cópia do contrato social que demonstra a abertura da empresa em abril de 2013. Percebam, a dissolução da sociedade ocorreu em julho de 2014 com a saída do seu Wesley da sociedade. Perceba, Excelência, ainda houve um fato a mais que ficou comprovado durante a instrução processual. O senhor Leandro, apelado, usando o espaço da clínica que tinha sociedade com o apelante, atendia seus clientes da outra clínica, gerando uma concorrência desleal à Amazon Clean. Tudo é verdade que o depoimento da testemunha Daniela não deixa dúvidas dos diversos prejuízos causados, já que vários clientes da empresa LG, que era do seu Leandro, foram atendidos dentro da Amazon Clean. Isto sem qualquer pagamento por parte do apelado Leandro e tampouco autorização. Nem sequer conhecimento por parte do apelante, conforme o depoimento que peço venho para citar. Abre aspas, pergunta da magistrada. Esses clientes que eram atendidos na clínica na Amazon, mas que eram da LG, eles eram atendidos lá por quê? Testemunha. Porque eles eram atendidos pelo doutor Leandro. Novamente, mais abaixo. A testemunha também responde. Em algum momento, o doutor Leandro tinha outra clínica em outro prédio. Tinha outra clínica, atendia os clientes lá. E mais ou menos essa época que não me lembro. Não lembro exatamente o período, mais ou menos uns meses antes de eu sair dos clientes e fechou-se essa clínica. Eram atendidos juntamente com clientes da Amazon, no mesmo prédio da Amazon. A magistrada novamente perguntou, esses clientes que não tinham contrato com a Amazon, eles pagavam para quem? Para a Amazon ou para o senhor Leandro? Testemunha. Tinha uma secretária específica da LG. Outra pergunta da magistrada. E o senhor Leandro, ele pagava alguma coisa para a Amazon por estar se utilizando da estrutura da Amazon com atendimento desses clientes? Testemunha. Não. Nenhum controle financeiro que eu fiz nesse período todo não existia pagamento. Excelência, aí está demonstrado o término do afeto societário. Conforme o depoimento citado, a partir do dia 3/7 de 2014, sem o consentimento do sócio Wesley, o requerente Leandro passou a atender os pacientes da LG na Amazon. Ou seja, os recebimentos eram feitos pela LG, no entanto, os custos, atendimento, material, aluguel, energia, funcionários, ficavam aos custos da Amazon. Tal situação causou um rompimento de vez da relação societária. Dessa forma, o requerido Wesley deixou a sociedade em 5/7 de 2014, ocasião na qual, utilizando as condições que estavam previamente acertadas entre os sócios, levou apenas 247 pastas odontológicas de clientes, não levando qualquer contrato, uma vez que esse ficava exclusivamente sob a guarda e os cuidados do requerente Leandro. Frise que a época da dissolução de fato, percebam, artigo 1029 do Código Civil, o que vale a dissolução de fato, que ocorreu em 5/7 de 2014. A requerente Amazon contava com 2.144 clientes cadastrados. Mas desses, apenas 1.200 clientes eram ativos, pagantes. Por isso, a divisão se daria na qualidade de 400 pacientes para cada um dos sócios. No entanto, o senhor Wesley só saiu com 247. Destaque, o requerido Wesley jamais recebeu qualquer valor a título de participação nos lucros e resultados da empresa Amazon Clean.
Tampouco prestou o requerente Leandro as devidas prestações de conta do período de 27/3/2012, que foi a data da entrada do seu Wesley na sociedade, a 5/7/2014, período este em que o requerido Wesley foi sócio da Amazon. Ainda cinge-se na ausência de prejuízo ao requerente quando a saída do sócio apelante ocorrida novamente em julho de 2014. Ponto 1. Por que não houve prejuízo? Depoimento da testemunha Daniele, por diversas vezes, informa que não existiam pagamentos à Amazon Clínica por parte dos pacientes particulares do apelado Leandro. Também foi claro afirmar que a saída do apelante não impactou a Amazon Clínica. A saída do Dr. Wesley não impactou a saída à Amazon Clínica. Ponto 2. O requerente, induzindo o juízo a erro, informou que os prejuízos foram causados em grande parte pelo apelante ao sair. Mas ele levou somente por 247 pastas, quando existia 1.200 clientes ativos. Pelo que se verifica, inexistiu prejuízo quando da saída do recorrente. E isto restou devidamente demonstrado pelas provas produzidas nos autos, em especial no depoimento da testemunha Daniela. Peço venha para citar o trecho. Advogado pergunta: quando o senhor saiu da sociedade, você sentiu essa queda de faturamento na Amazon? O fato dele ter saído impactou, diminuiu a receita? Testemunha: diminuiu um pouco, mas não ao ponto de impactar. Irreprocháveis magistrados, além dos fatos e direito narrados, é fato incontroverso a data da saída do apelante, julho de 2014, tendo somente a discussão de 3 dias. Pois bem, a respeitável juiz Acó, quando sentenciou, determinou que fosse considerada a dissolução da empresa a partir da publicação da sentença. Excelência, a douta juíza de primeira instância não levou em consideração a legislação vigente sobre o caso. Não há discussão sobre a saída do apelante entre as partes. Foi julho de 2014, restando somente alguns dias a discussão, mas não tem discussão quanto à saída. Então, deve ser aplicado não o artigo 1031 do Código Civil, mas sim o artigo 1029, que fala da saída de fato da sociedade. Então, a declaração de dissolução da empresa e apuração dos haveres tem que ser da data da saída de fato, conforme previsão do artigo 1029 do Código Civil, que ocorreu em julho de 2014, e não da data da sentença. Referida a sentença mesmo, fere entendimento ordieno do Superior Tribunal de Justiça, materializado no julgamento do recurso especial 1.602.240 de Minas Gerais, que promove a correta aplicação do artigo 1029 do Código Civil, o qual prevê literalmente que a data da dissolução, quando em controvérsia o período da saída, deve ser a data da saída de fato reconhecida pelos sócios. Peço para ler um trecho do acordo do STJ. 2. O direito de retirada de sociedade constituída por tempo indeterminado a partir do Código Civil de 2002 é direito pós-tentativo, que pode ser exercido mediante a simples notificação, entre aspas, artigo 1209, dispensando a propositura de ação de dissolução parcial para tal finalidade. Após o decurso do prazo, o contrato social fica resolvido de pleno direito em relação ao sócio retirante, devendo ser apurado haveres e pagos os valores devidos à forma do artigo 1031 do Código Civil. Fecha aspas. Em verdade, não se pode aprisionar o sócio à sociedade até o trânsito julgado da ação. Tanto que o entendimento daquela corte é no sentido de que o termo final para a apuração dos haveres, no caso de divergência dos sócios quanto à sua data base, é o momento em que o sócio manifesta a vontade de se retirar da sociedade. A importância da definição correta da data base existe uma vez que define a data limite pelo qual o sócio se responsabilizará pelos atos praticados por si e pela sociedade, como também será a data limite pela qual participará dos resultados da empresa, por ocasião
da apuração dos haveres. Sendo assim, se demonstra imperioso que esta reflita a realidade dos fatos. Nos casos dos autos, a única discussão existente é acerca do dia, enquanto ambas as partes concordam com o mês e o ano, julho de 2014. Logo, sendo tal data incontroversa, se mostra incabível a declaração de dissolução da sociedade somente a partir da sentença. Portanto, Excelência, o correto é a dissolução da sociedade deve ser declarada não a partir da sentença, mas sim da data da saída incontroversa da sociedade, qual seja, julho de 2014. Por último, observa-se a ocorrência de prescrição, uma vez que entre a sua saída de fato da empresa e o ajuizamento da ação se passaram mais de 3 anos. Bota ressaltar que o artigo 373, inciso 1º do Código de Processo Civil, dispõe acerca da distribuição do ônus da prova e define que compete ao autor da ação demonstrar a inexistência da prescrição ou sua interrupção. Verifica-se que a saída do apelante se deu em 5/7/2014, enquanto a ação só restou ajuizada em 8/7/2014, ou seja, quando já estava prescrita a pretensão punitiva de ressarcimento de danos. Ok, doutor Calixto. Só para finalizar, Excelência, só para finalizar. Assim se prima pela improcedência da ação nos modos arrazoados da apelação, para o fim de acolher a preliminar de prescrição, sendo esta superada que seja julgada totalmente improcedente os princípios relativos à restituição de valores, tendo em vista a concorrência desleal, bem como a ausência de prejuízo, declarando a dissolução parcial da empresa em junho de 2014, nos termos do artigo 1029 do Código Civil. Obrigado, Excelência. Ok, muito obrigado, então. Eu retorno a palavra à sua excelência. Aqui, manifestação do Ministério Público, retorno a palavra, portanto, à sua excelência, eminente relatora, desembargadora Regina Ferrari. Excelências, só um pouquinho que meu site travou aqui. Passo, então, a introdução da lide. Os 3 litigantes, pessoas físicas, Leandro Geron, Wesley Burim Palu e Wagner José Silva Oss, são integrantes de uma sociedade empresarial chamada Amazon Clinic Odontologia Especializada Limitada, cujo objeto social é a prestação de serviços, odontológicos. Só um pouquinho aqui. Pois bem, os 2 primeiros eram os sócios que efetivamente desempenhavam os serviços integrantes do objeto social. O sócio Wagner José Silva Ursi detém a qualidade de mero investidor. O ponto controvertido central da demanda é a saída voluntária do sócio Wesley e as consequências supostamente lesivas que a retirada trouxe para a sociedade e para um dos sócios remanescentes. O relato feito pelo autor da ação, o sócio Leandro Geron, indica que a saída do sócio Wesley ocorreu em julho de 2014, mas o contrato social, nenhuma alteração sofreu a respeito disso. Em outras palavras, a retirada nunca foi formalizada perante a junta comercial. De toda maneira, a saída de fato efetivamente ocorreu Travou. A VPN deve ter caído, presidente. Regina. Mas o VPN não importa no... Travou aqui, agora voltou. Um momento. A internet hoje está péssima também. Continuemos. De toda maneira, a saída de fato efetivamente ocorreu e é o ponto controvertido. Daí porque a controvérsia da demanda repousa precisamente sobre as supostas consequências lesivas suportadas pela sociedade e por um dos sócios
remanescentes como consequência da retirada voluntária do sócio retirante. O sócio Leandro Geron, autor da ação, relacionou 3 consequências danosas e todas serviram de causa de pedir para a pretensão deduzida na petição inicial. Ele relacionou 3 causas. Primeira, com a retirada, o sócio Wesley levou uma carteira de 380 clientes, todos com contratos, então, vigentes com a sociedade, de modo que ele se aproveitou de tais ajustes contratuais para desempenhar os serviços ainda pendentes e para obter, de modo exclusivo, a remuneração correspondente. 2. A diminuição da carteira de clientes fez com que a sociedade passasse a atravessar dificuldades econômico-financeiras, o que levou o sócio Leandro Geron a aplicar recursos próprios na ordem de R$ 102.650,92, de forma a manter o ente societário em operação. E 3, a partir da retirada, o sócio remanescente, Leandro Geron, realizou sozinho todos os atendimentos dos clientes que ainda tinham contrato vigente com a sociedade, cujos valores por eles devidos já estavam quitados naquela época. O que aconteceu no primeiro grau? Os pedidos acolhidos foram os seguintes: A, dissolução da sociedade empresarial, e B, condenação do sócio Wesley a restituir em prol da sociedade os valores recebidos dos 380 clientes que tinham contrato vigente com esta última e cujos valores foram recebidos a partir da retirada, deduzindo pro labore, tudo a ser apurado em fase de liquidação. E C, declaração de que o sócio Leandro Geron tem direito ao recebimento perante a sociedade dos honorários profissionais relativos aos atendimentos odontológicos que realizou a partir da retirada do sócio dissidente, no valor unitário de R$ 35,00 e cujo montante deve ser apurado também em fase de liquidação. Então, essa é a introdução que eu faço aqui para dar um desenho do que ocorreu. Pois bem, passo então a tratar da prescrição. A prescrição alegada, ela é infundada. A primeira razão é que, a despeito da retirada, de fato, o sócio retirante, Wesley Burim Palu, não se desvinculou oficialmente da sociedade até a data da propositura da ação, mediante o registro da alteração contratual no órgão competente. Uma outra razão é que o valor a que ele foi condenado a restituir em prol da sociedade não foi todo ele recebido em julho de 14, quando ocorreu a retirada de fato. Na verdade, os valores foram por ele recebidos a partir de então, de forma sucessiva. Desde a retirada, ele passou a atender individualmente e já ligado a uma outra sociedade, diversos clientes que tinham contrato com a sociedade da qual ele desligou. Os serviços correspondentes não foram prestados, e a remuneração percebida apenas em julho de 2014, e a remuneração percebida apenas em julho de 2014, mas sim a partir de então, e sabe-se lá até quando permaneceram a ocorrer. A presente ação judicial foi proposta no dia 8 de julho de 2017, exatamente 3 anos depois da data em que um dos sócios, o apelante, deixou a sociedade. Portanto, a prescrição autoral não foi atingida pela prescrição, já que é certo que os valores a que o sócio retirante foi condenado a restituir foram por ele recebidos a partir daquela data, ou seja, menos de 3 anos antes da propositura da ação. Contudo, o pleito do reconhecimento da ocorrência do lapso prescricional está sendo rejeitado. Como eu estou colocando a questão da rejeição, excelências. Ok, Vossa Excelência está votando, em primeiro lugar, a arguição da preliminar relativa... Ok, desembargador Júnior, como vota em relação a essa preliminar? Eu apoio, eu concordo com o voto da relatora e também a rejeito. Lancei voto também na tarde de ontem ainda, desembargador Regina, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência, rejeitando, portanto, a prescrição. Prescrição rejeitada, torna a palavra à relatora.
Tratemos agora da pretensão recursal propriamente dita, exclusão do comando decisório acerca da condenação do sócio retirante à restituição em prol da sociedade. Os argumentos nesse particular, também entendo, data vênia, a excelente exposição do combativo advogado, doutor Alessandro Calil, que devemos todo o respeito, também entendo que são improcedentes. O fato de que a affectio societatis deixou de existir é questão absolutamente controversa. Dessa maneira, a verdadeira causa que deu ensejo ao rompimento entre os sócios passa a ser uma questão de nenhuma importância. A relevância de tal questão haveria se os sócios remanescentes estivessem a pleitear do sócio retirante alguma reparação de danos recorrentes, por exemplo, de captação ilícita de clientes. No caso em apreço, a conduta do sócio retirante foi ainda mais grave e constitui questão pacífica, insuscetível de controvérsia. O senhor Wesley Burim Palu, ora apelante, valeu-se de contratos vigentes celebrados entre clientes e a sociedade da qual se retirou para executar serviços de odontologia e para obter a remuneração correspondente, tudo isso depois de já estar fora, na prática, do corpo societário. A repetição aqui se faz necessária. O sócio retirante se valeu de contratos já em curso, nos quais a sociedade era a parte contratada, para executar serviços de odontologia e auferir a remuneração correspondente, mesmo depois que já estava fora do corpo societário. Em outras palavras, ele auferiu vantagens econômicas à custa da própria sociedade, sem repartir os dividendos com os sócios remanescentes. Essa é a razão pela qual a causa do rompimento da affectio societatis se mostra irrelevante. O sócio retirante podia até ter motivos para deixar a sociedade, mas o certo é que ele não podia, como fez, se valer do esforço comum dos demais sócios para obter vantagem econômica isolada individualmente, sem levá-la para a devida comunhão. Ou seja, ele tinha que levar os frutos dos honorários destes clientes para a sociedade, para repartir com a sociedade. Portanto, a condenação imposta pelo juízo singular a título de restituição há de ser mantida, cujo valor será objeto de apuração na fase de liquidação. Com relação à exclusão do comando decisório pedido na apelação, respeitante à declaração do direito de um dos sócios sobre determinada remuneração. A retirada do sócio Wesley Burim Palu também gerou uma outra consequência para a sociedade. O sócio Leandro Geron, dos apelados, teve de continuar a atender vários clientes que já tinham pago todos os honorários, não é? Mas precisou continuar a prestar o serviço para concluir os tratamentos. E ainda assim, ele teve que, então, concluir, mesmo mais sem receber nada. E teve que fazer sozinho, porque ele não contava mais com a mão de obra do colega que se retirou. Depois da retirada, o sócio retirante levou consigo indevidamente vários clientes que contrataram com a sociedade, mas apenas os que ainda tinham que adimplir parte da contraprestação devida. Isso já foi dito no capítulo anterior. Mais que isso, um dos sócios remanescentes, Leandro Geron, assumiu a incumbência de concluir o tratamento de todos aqueles clientes que já haviam quitado preço contratado com a sociedade. Esse ponto também é controverso. A prova oral produzida deixou claro que, segundo os contratos celebrados pela sociedade, o valor de cada atendimento era, em média, de R$ 70,00, dos quais a primeira metade cabia diretamente ao sócio que o executava e a segunda metade era destinada ao quinhão societário. Logo, torna-se inequívoco que a sociedade é devedora do sócio remanescente, quanto a metade do valor devido por cada um dos referidos atendimentos odontológicos, cuja soma também é passível de ser levantada em fase de liquidação. Então, se exposto, conheço do recurso desprovejo à pretensão recursal. Por conseguinte, estou majorando os honorários advocatícios devidos pelo recorrente. Estou fazendo uma retificação aqui, excelências, para 12%, não como está disponibilizado por vossas excelências, apenas fazendo um ajuste, pequeno ajuste, majorando para 12%,
daquele valor fixado na sentença de origem, custas recursais pelo apelante. É como voto, excelências. Ok, desembargadora Regina. Desembargador Júnior Alberto, voto. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Você voto também, estou acompanhando sua excelência relatora. Não consigo vislumbrar outra solução, senão o desprovimento do apelo, assim como constato sua excelência eminente relatora. Eu proclamo, portanto, o resultado. Decide a Câmara, unanimidade, desprover o recurso de apelação nos termos de voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Ok? Já na sequência, doutor Calil, se quiser se manter conosco, é um prazer tê-los aqui. Obrigado, excelências. Bom trabalho. Até mais. Obrigada, doutor Alessandro. Bom trabalho. Saúde. Chama a julgamento, na sequência, o item 10, o item 11 da pauta. Desta feita não há sustentação oral. É a apelação civil número 070-2795-33-2020, da relatoria de sua excelência embargadora Regina Ferrari. O apelante, no caso, é o BV Financeira S.A. de Crédito e Financiamento, e o apelado é dona Wanda Sá Teles de Souza. Não havendo sustentação oral, eu já posso, portanto, proclamar o resultado, desembargadora, porque virtualmente todos já votaram. Vossa Excelência quer fazer algum acréscimo, desembargadora Regina? Não, né? Decide a Câmara, a unanimidade, a negar provimento ao recurso de apelação em referência nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Okay? Desta feita, nós encerramos a pauta de hoje. Eu aproveito a ocasião para cumprimentar todos os colegas, sua excelência, o doutor Cosmo, e os demais presentes à sessão. Concedo a palavra, cedendo a palavra a quem dela queira fazer uso. Desembargadora Regina, pela ordem. Apenas agradecer a todos os queridos desembargadores, senhor presidente, desembargador Francisco Djalma, senhor procurador de Justiça, desembargador doutor Cosmo Lima de Souza, senhores advogados e doutora Caiana, senhores servidores, muito obrigada a todos. Desembargador Júnior também, desejando uma feliz semana e muita saúde e paz para todos. Obrigada. E viva São Pedro. Obrigado, desembargador. Desembargador Júnior. Quer se manifestar? Senhor presidente, só para desejar uma boa semana de trabalho para todos e comunicar que a partir do dia 1º de junho estarei me afastando aí por 30 dias. E devo retornar aí dia 31 de agosto, né? Até lá, precisamos convocar um membro da outra turma, da outra Câmara, para compor o quórum de julgamento. Viu? Obrigado, desembargador Júnior. Desembargador doutor Cosmo. Obrigado, desembargador João, muito obrigado. É uma honra, um prazer poder participar dessa Câmara e vê-la tão bem conduzida por Vossa Excelência e com a presença dos nobres desembargadores Júnior Alberto, desembargadora Regina e a nossa diretora judiciária, Caiane. Quero desejar boa sorte, boas férias, não sei se são férias ou se é licença para o desembargador Júnior Alberto. Vossa Excelência tenha um momento muito feliz e que volte com a bateria recarregada. Muito obrigado por tudo. Feliz férias, desembargador Júnior. Obrigado. Obrigado. Eu desde que saí da corregedoria não tinha me afastado ainda, preciso me afastar. Tenho que... Sim. Excelência ainda irá... a sessão do pleno amanhã participarei, sim. Desembargador Júnior, de qualquer maneira... só na quinta-feira, dia 1º, viu? Já antecipo o desejo de que Vossa Excelência curta suas férias merecidas. Tá certo? Eu, não havendo manifestação, cumprimentando a todos os colegas... Muito obrigado a todos. Procurador de Justiça, eu encerro a presente sessão, desejando um bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Um abraço. Bom dia, excelência. Um grande abraço. Bom dia a todos. Grande abraço.